E, gente, saiu essa informação do jornal O Dia, que o Botafogo abriu conversas com o técnico Tite, hein? Olha, o John Textor, ele deu uma declaração esses dias mesmo, hein? Falando que estava priorizando o mercado internacional de técnicos, nomes estrangeiros para o Botafogo. E a informação do jornal O Dia é que o Botafogo abriu conversas para tentar a contratação do técnico Tite, ex-técnico do Flamengo e da seleção brasileira. O treinador agrada John Textor para assumir o projeto da equipe alvinegra em 2025 e deu uma acelerada nas buscas após negativas de nomes da Europa. E o Tite surgiu como uma opção forte aí nos últimos dias. E as partes têm mantido contato, mas as conversas ainda em estágio inicial. Apesar de ser apenas o começo de uma negociação, chama, né, a atenção essa postura do Botafogo pelo Tite, hein? Piperno, eu sei que você, já diria Rodrigo Viga, é um titista, né? Não. Mas assim, será Tite no Botafogo, Piperno? Não, é que eu respeito, digamos... Saudade do Rodrigo Viga também. Boa parte da obra, do currículo do Tite no futebol. Aliás, fora isso, o Tite também é um sujeito extremamente correto, elegante e tal. Agora, eu acho que os dois últimos trabalhos dele em clubes foram ruins. Corinthians, de 16, e agora, recentemente, o Flamengo. Mas o Tite é um nome importante. Eu, se fosse o Botafogo, iria sim, né? Precisa de um técnico de lastro, né? Alguém grande, alguém parrudo aí para dirigir um time que é campeão de Libertadores e campeão brasileiro e que está se preparando para defender esses dois títulos. Então, eu iria sim. Eu imagino que seria também um Tite com a faca nos dentes, né? Assim, pro lado do Tite, eu acho que nem sempre é fácil um profissional fazer a devida autocrítica. Então, acho que talvez falte ao Tite, tenha faltado ao Tite no Flamengo um pouco isso, e eu espero que nesse período aí, em casa, observando futebol e tal, ele, né, tenha passado aí por esse processo interno de reavaliação de algumas coisas, de algumas decisões. Então, é isso que ele tem que fazer. Ele, assim, o Tite tem que se convencer que no futebol, hoje, se exigem outros requisitos. E entre eles, em um clube grande, está o da agressividade. Não é, enfim, agressividade no dia a dia, na questão interpessoal. É a agressividade do jogo jogado. O time tem que ter isso, um time grande, um time protagonista. Não dá para, né, ser muito passivo. Eu espero que ele corrija, que ele faça essa correção de rota, mas é óbvio que o Tite é alguém que conhece e muito esse negócio chamado futebol. Bruno Prado tá aí, o Botafogo mudando de postura, estava priorizando nomes estrangeiros, mas agora já abriu conversas com o Tite. Será que é uma boa escolha para o Botafogo, o Tite? Sim, acho que sim, é um dos melhores técnicos do Brasil. Assim, eu não sei se será, não sei se ele teve convite, se vai ter, mas não é tão claro e óbvio que ele vai aceitar um convite se ele receber. E não é do Botafogo, assim, seria de qualquer um. O Tite voltou a trabalhar em clubes depois de 6 anos e meio na seleção brasileira, né? E teve mais um período de 10 meses, 9 meses, depois que ele saiu da seleção, que ele ficou parado. E ele ficou, assim, o Tite, ele ficou um pouco surpreso com a maneira como hoje está o futebol de clubes, em termos assim de, não só do calendário, mas também de agressividade de dia a dia, de críticas, de rede social, da maneira como hoje está esse dia a dia de clubes. Ele ficou um pouco surpreso, foi uma coisa que na seleção não tem isso, na seleção só tem essa exposição maior, esses comentários assim o tempo inteiro sobre a seleção na Copa do Mundo. Ou quando perde, né? Que com o Tite a seleção nas eliminatórias ela não perdeu nenhum jogo. Então teve poucos momentos de críticas ao Tite na seleção porque ele perdeu muito pouco. Aí na Copa tem uma exposição maior, todo mundo olha para a Copa do Mundo, mas não tem esse dia a dia maluco dos clubes. E isso para ele foi muito diferente do que era antes dele para a seleção.
assim, até de cobertura, o tempo inteiro cobrança, rede social e falação, e assim, ele achou um negócio um pouco agressivo. Então, eu acho que não é tão óbvio e claro que ele vai dirigir, vai aceitar um convite agora para um clube brasileiro. Ficou muito tempo à frente da seleção brasileira e quando deixou a seleção para assumir um clube, no caso do Flamengo, se deparou com outra realidade, né? Uma mudança aí até como as coisas evoluem e mudam o tempo todo, foi o que aconteceu. Raí Monteiro, tá aí, Tite na mira do Botafogo, Raí. Eu acho o Tite muito bom técnico, Pedro. Ele fez um trabalho ruim no Flamengo, é verdade que sim, né? Mas antes disso, acho que o período dele na seleção brasileira é um período onde existem muitas críticas em relação ao trabalho dele por conta dos jogos, obviamente, que valem mais da Copa do Mundo, mas em confrontos que se analisou muito mais, na minha visão pelo menos, né? Os resultados finais do que os jogos em si. Se a gente voltar lá atrás no tempo, Brasil e Bélgica, de fato tem ali uma mudança em que ele não consegue reagir no primeiro tempo, mudança do Martínez na ocasião, né? Mas na etapa final o Brasil criou o suficiente para ter conseguido empatar pelo menos aquele confronto. Não conseguiu, fracassou na missão e foi para um outro Mundial onde o Brasil foi muito superior à Croácia. Teve oportunidades de fazer 2, 3 dentro do jogo, dentro da prorrogação, acabou sofrendo um gol e perdeu o jogo nas penalidades, né? Não acho que naquele confronto contra a Croácia, por exemplo, tenha faltado a ação do Tite. E até vejo muita gente dizendo que o Brasil foi amassado pela Croácia, quando isso não existiu. O Livakovic, o goleiro da Croácia, foi o melhor jogador em campo, com pelo menos umas 6 ótimas defesas ao longo dos 90 minutos. Então acho que é uma boa opção para o Botafogo. Não sei se tem muito a ver com as características do elenco. Nos últimos anos o Botafogo se notabilizou por ser um time de muita capacidade física, pressão e acelerar quando recuperava a bola. Não era um time de muita posse, de muitas trocas de passe. Não eram essas as características do Botafogo, principalmente do Arthur Jorge, né, que foi o projeto aí mais bem sucedido do Botafogo nos últimos anos. Então é preciso avaliar, olhar para isso. Pode ser que o clube mude um pouco seu perfil de contratação se escolher pelo Tite, mas eu acho que é um bom nome sim. Se ele tiver passado, como disse o Piperno, por um período de reflexão, de autocrítica, que é importante não só para os treinadores, mas para qualquer profissional, até para nós aqui também, ver aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz e depois pensar sobre isso. Eu acho que ele tem tudo para ser um técnico do Botafogo dentro dessa temporada. Mas você sabe, Raí, desculpa, até pelo fato do Botafogo ter nos últimos anos trabalhado com elencos com perfis diferentes daquilo que o Tite fez até hoje, seria muito bom para ele também. Sim. Porque, assim, nessa necessária reciclagem, como usar uma palavra que o Pedrinho gosta muito, desse detox que o Tite tem que fazer aí e tal, né, Pedrinho? Eu acho que detox também passa um pouco por isso, né? De poder trabalhar em outras situações, com outros perfis de elencos. Se adaptando mais, né? Exatamente, porque acho que o grande técnico, ele não pode ser grande trabalhando com apenas um perfil de elenco. Ele tem que ter outras situações, outras variações, tem que ter outros objetivos de jogo e tem que se adaptar a isso. Então, eu acho que para ele, Tite, também seria um desafio estimulante nesse sentido. Eu recebi aqui da nossa produção números do Tite pelo Flamengo e números do Arthur Jorge pelo Botafogo na última temporada. O Tite no comando do Flamengo, 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. Aproveitamento de 65,7% dos pontos. O Arthur Jorge, 55 jogos, um pouco a menos que o Tite, né? Na comparação, 31 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, um aproveitamento de 65,4% de aproveitamento. O trabalho do Tite não foi bom, né? E como diz o Mauro César, né? Os números sob tortura podem dizer qualquer coisa. Não é, Piperno? Mas o trabalho do Tite no Flamengo foi tão ruim assim? Porque no 65... Ruim foi, agora foi tão... porque foi tão demonizado o trabalho do Tite. Independentemente do juiz de valor, só comparando os números, nos 65% do Tite estão incluídos os jogos do campeonato estadual, que é, né, uma pré-temporada que vale pontos. Pois é. Mas, Bruno Prado, tá aí, a gente comparando os números, óbvio que a temporada do Tite pelo Flamengo foi muito ruim, né? E o Botafogo do Arthur Jorge, melhor futebol do Brasil, campeão de Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas será que o trabalho do Tite foi tão ruim assim, Bruno Prado? Antes, só um intervalo na rádio, seguimos no YouTube.
Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O trabalho do Tite foi muito demonizado no Flamengo, Bruno Prado. Será que foi para tudo isso mesmo? Sempre é muito exagerado, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Sempre tem muito exagero. Assim, eu acho que o Tite, o time em muitos momentos não jogou bem, e claro que ele tem responsabilidade nisso, mas eu acho que muitas vezes falta dividir um pouco as coisas, né? Tanto quando ganha, quanto também quando perde. Muitas vezes fica tudo em cima do treinador. Quando ganha, o treinador é um gênio, quando perde, o treinador é uma porcaria, ele que fez tudo errado, ele não sabe nada. Dentro até do que eu falei aqui de saber priorizar. E o Tite também tem participação nisso, claro. O Flamengo, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi, na segunda rodada do retorno, era líder do Campeonato Brasileiro. E tinha passado até por um período de Copa América em que ele perdeu jogadores por 9 rodadas e manteve a liderança do campeonato. Então ele chega para jogar no Morumbi com o São Paulo, líder do campeonato. Entre 2 jogos contra o Palmeiras por oitavas de final de Copa do Brasil. E tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 com uma boa atuação no Maracanã. Então tinha uma classificação bem encaminhada, poderia até perder por um gol aqui em São Paulo, e até perdeu por um gol e se classificou. Então esse era o cenário. E naquele jogo ele vai com o time reserva, claro, uma escolha também dele. Ele vai com o time reserva, naquele dia o Flamengo perde a liderança do campeonato para o Botafogo e não recupera mais. Eu acho que onde tem que dividir isso? A diretoria deixar claro para ele, se cair na Copa do Brasil não vai acontecer nada. A prioridade é o Brasileiro e a Libertadores. Ele não tinha essa segurança de que ele poderia colocar um time misto contra o Palmeiras na quarta-feira aqui em São Paulo e que se ele fosse eliminado ele ia seguir a vida dele. Ele tá junto com isso, ele poderia também bater no peito. Não, eu vou fazer isso aqui, é o que eu quero fazer. E a direção estabeleceu como prioridade ganhar um campeonato estadual. Ele disse isso em entrevista coletiva. Sim, até porque era um ano eleitoral, então eles queriam ganhar tudo, né? Uma coisa meio megalomaníaca, vamos ganhar tudo. Era ano de eleição e eles perderam a eleição, né? A direção que estava ali, o grupo que estava no poder. Então, acho que é uma coisa dividida. O Tite teve momentos ruins, teve escolhas ruins, o time melhorou com o Felipe, tudo perfeito, tudo certo. Mas acho que o Flamengo se enrola não só em 2024, mas nos outros anos, porque não sabe priorizar. E aí vamos ver se essa diretoria, que é uma coisa que tem que vir lá de cima, vai saber fazer isso. Como eu falei, o Flamengo não ganha o Brasileiro desde 2020 e tem elencos, sempre ele é pelo menos ele está sempre entre os 2 melhores elencos do país, pelo menos. Normalmente é o melhor. E não ganha o Brasileiro e nem chega perto de ganhar, né? Porque tem que ganhar tudo, tem que priorizar a Copa. Se for eliminado de uma Copa, é uma tragédia, o mundo vai acabar. Então, acho que é uma coisa dividida, que talvez essa nova gestão mude isso, deixe bem claro. Por enquanto, o discurso é esse. Vamos ver na prática. Tem um jogo de Brasileiro fim de semana, estou na liderança. Vou jogar um jogo de Brasileiro. Mas quarta-feira eu tenho um duelo de Copa do Brasil, sei lá, com o Palmeiras, de novo. Vai ter autorização, o Felipe, o treinador que estiver lá, prioridade é o Brasileiro. Domingo nós vamos com o time titular, quarta nós vamos com um time misto. Vai ter essa autonomia, se perder quarta com o time misto. Vai seguir a vida, não vai acontecer nada. Se tiver, é um grande passo para o Flamengo voltar a ganhar o Brasileiro. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, hein? De volta na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto para você. Pode falar, Piperno. Isso significaria, Bruno, uma mudança radical de rota. Porque, por exemplo, em 2022, lembra aquele Palmeiras e Flamengo aqui em São Paulo? Sim. A diferença era de 7 pontos. Era a última chance do Flamengo sonhar com o título. Ganhar do Palmeiras e São Paulo. O Flamengo veio com um time misto para cá. E jogou com Copa do Brasil e Libertadores com o titular, dividiu em 2. E meteu reserva no Brasileiro. Eu acho que é importante a gente recordar também dessas questões que o Tite citou, né, de ter sido instruído a fazer isso pela direção, porque muitas vezes cai na conta do treinador, né? O técnico que quis, o técnico que decidiu, e muitas vezes não funciona assim. Se a direção, se o chefe do departamento de futebol chega para o treinador e fala, a prioridade aqui é ganhar, nesse primeiro momento, né, ganhar o campeonato estadual. Então ele vai escalar time reserva na Libertadores, ele vai escalar time reserva na Copa do Brasil para ganhar o campeonato estadual, porque isso foi uma meta estabelecida pelo chefe dele, pelo chefe do departamento de futebol. Então, muitas vezes a culpa ou a responsabilidade de todas as questões cai em cima do treinador, mas existem decisões que vêm de cima. E eu me lembro muito bem no ano passado do Tite falar sobre isso, que a prioridade no começo do ano era ganhar o campeonato estadual. Então, teve até um jogo da Libertadores que ele vai com o time reserva, se não me engano, é um jogo contra o Milionários fora de casa, que o Flamengo vencia, tinha um homem a mais e acabou tomando um empate. Aí muita gente... foi a estreia. Muita gente caiu de pau. Vergonha, disputar a Libertadores com o time reserva. O Abel fez a mesma coisa com o Palmeiras 2 vezes. Disputar a Libertadores com o time reserva por causa do campeonato estadual foi o que a direção tinha pedido. E para mostrar como isso é da direção, uma prova clara. 2023, o técnico do Flamengo era o Vitor Pereira.
Fla-Flu, final do Carioca. Primeiro jogo, 2-0 Flamengo. Meio de semana, jogo no Equador com o Alcas. O time reserva também. Reserva. Perdeu lá. Aí depois perdeu a final também de 4-1 pro Fluminense e o Vitor Pereira foi demitido ali. Então o Vitor Pereira também meteu, com o mesmo Flamengo, um time reserva na estreia da Libertadores, priorizando a final do estadual. E antes que alguém diga, vocês estão aí defendendo o trabalho do Tite, que não foi tão bom assim o Flamengo e tal. Não é isso. Nós estamos dividindo a responsabilidade. Ele teve a dele, por não ter conseguido desenvolver o time, por o Flamengo ter tido um desempenho abaixo daquilo que muita gente esperava, imaginava em alguns momentos da temporada, né? O trabalho de fato não foi tão bom, mas a direção também teve uma responsabilidade muito grande no que foi o 2024 do Flamengo. Os números do Tite sem ser estadual no ano passado, que eu fiquei devendo essa informação. 43 jogos, 23 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 62 gols marcados, 39 sofridos, aproveitamento de 59,6%. Então, só para passar aqui essa informação, esse detalhe, porque nesse debate o Piperno até citou, e é um detalhe relevante mesmo, tem a conta do campeonato estadual que influencia e infla os números, e a gente sabe. O John Textor criticou o calendário do futebol brasileiro. O ano mal começou, hein? O ano mal começou e já tem gente falando de calendário. Vamos acompanhar aqui o John Textor. Nós temos aqui as aspas do dono da SAF e do Botafogo, hein? Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes. Fecha aspas, tá aí a fala do Textor, Bruno Prado. E eu queria dizer que ele tá certíssimo. Ele tem razão. Realmente, esse ano, os jogos começaram no meio de janeiro e vão terminar no Natal, dia 22 de dezembro. Não tem como manter intensidade em tudo e você tem que fazer escolhas, você tem que priorizar. E o Textor já deu outras declarações falando de temporada começando em abril. E eu acho que ele tem razão. Ele tem as prioridades dele. Existem os problemas do Botafogo que não são relacionados ao calendário. O Botafogo, ele faz parte de um grupo multiclubes e os problemas no Lyon afetam o Botafogo. O Botafogo, ele perde jogadores também muito por isso. O Botafogo está com um elenco com menos jogadores, com menos opções, está com um time mais fraco que do ano passado. Pode contratar ainda pode, mas vamos ver. O que acontece no Lyon afeta o Botafogo. Mas em relação a priorizar, a escolher, eu acho que ele está certíssimo. Assim, o Botafogo nos últimos 2 anos no Campeonato Carioca não chegou nem na semifinal. Aí em 2023 liderou o Brasileiro, teve uma queda no final, mas não tem nada a ver com o Campeonato Carioca, foi uma questão do Botafogo mesmo ali no campeonato e liderou de maneira surpreendente, naquele momento ninguém esperava. Em 24 com um time mais forte, com mais investimento, de novo, ele nem chega na semifinal do Carioca, ficou boa parte do Carioca, isso também é bom lembrar, ele também ficou boa parte do Carioca do ano passado com o interino, com o Fábio Matias, que agora está no Juventude. O Arthur Jorge chega já perto do início do Brasileiro. E o Lúcio Flávio antes, né? O Lúcio Flávio também. O Luiz Castro. Também aconteceu em 2022, né? O Lúcio Flávio interino, aí o Luiz Castro chega no início do Brasileiro. Inclusive no primeiro jogo da Libertadores, na fase de grupo, quem dirige o time na pré-Libertadores é o Fábio Matias, nos duelos com o Bragantino. E no primeiro jogo da fase de grupos, que aí quase complicou o Botafogo, né? Aí demorou um pouquinho, acho que ele pode trazer um pouco antes um treinador. Derrota para o Júnior Barranquilla no Engenhão, ainda era o interino. E aquele jogo quase complica o Botafogo. O Botafogo depois perdeu em Quito para a LDU, aí teve que fazer... Foi a estreia do Arthur Jorge. Foi a estreia dele. E era um jogo duro. Quito é sempre complicado. Perder lá é normal, como é normal perder em La Paz também. E aí ele teve que ganhar todos os jogos ali para se classificar. Por isso que também teve um Palmeiras e Botafogo cedo, porque o Botafogo foi em segundo, ficou atrás do Júnior Barranquilla. Mas o que ele fala aí é correto. Aí eu não estou falando do jogo de ontem. São coisas separadas. Que aí vai a gente dizer, desculpa, porque ontem foi outra coisa, o Flamengo atropelou o Botafogo, foi sensacional, o Flamengo, pronto. Acabou. A temporada, ela é longa, você tem que priorizar. Falei isso do Flamengo aqui, acho que o Flamengo tem que priorizar muito o Campeonato Brasileiro. Se ele priorizar o Brasileiro, ele é o principal favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Se ele não quiser abraçar tudo... uma coisa que o Mauro César já falou aqui que eu concordo, acho que o Flamengo devia... Ele tem condição de dividir em 2 times. Tem um time da Copa do Brasil. Tem um time principal que quando o Dorival fez isso em 22, ele fez Libertadores e Copa do Brasil, time titular, Brasileiro reserva. Eu faria Libertadores e Brasileiro é meu time titular. Copa do Brasil, um time B. Naquela segunda entrevista, Bruno, só complementando o que você disse, segunda entrevista do Boto, ele falou que a prioridade do Flamengo esse ano é o Campeonato Brasileiro. E é o correto. Se priorizar o Brasileiro, a chance de ganhar é bem grande, porque tem um elenco muito bom.
O que o Jesus fez. O que o Jesus fez, né? Que também aconteceu do Jesus ser eliminado da Copa do Brasil no seu terceiro jogo. Isso ajudou muito. Aquele time fantástico de 2019, uma das coisas que colaborou para que aquilo fosse tão marcante, para que fizesse 90 pontos no campeonato em grandes jogos, foi não ter a Copa do Brasil junto. Então, nessa questão de priorizar, acho que o Textor está certíssimo. Isso não quer dizer que ele vai ganhar esses campeonatos, mas ele está certo. O Bruno, tem razão. Debochado como o Textor eu, se fosse ele, não esquentaria com o Campeonato Carioca e, se for de novo para Taça Rio, comemoraria depois um tri de Taça Rio. Ganhou duas. Ou seja, por 2 anos seguidos ele foi o 5º colocado do Campeonato Carioca. Sai da Taça Rio para fazer grandes campeonatos brasileiros. Ele está dando uma banana para campeonato estadual, ele está muito correto. O que ele tem que fazer, óbvio, é não esticar tanto a corda em relação à contratação de um técnico para ser o treinador do time nos campeonatos brasileiros e Libertadores. Aí ele não precisa também esperar começar a Libertadores para depois dar uma solução para isso. Agora, ele também não tem que estar nem aí para esse tipo de crítica aí, porque perdeu lá a Supercopa ou porque está mal no Campeonato Carioca. Dane-se esse negócio. Se arrumar um técnico lá para o final de março, um pouquinho antes de começar o Brasileiro ou Libertadores, está lindo, está tudo certo. Ele precisa consertar o elenco. Agora, veja, a situação dele não é cômoda. Falando agora do personagem Textor. Ontem o Lyon perdeu mais um jogo pelo Campeonato Francês, foi derrotado pelo Olympique de Marseille por 3-2. Aliás, o gol da vitória, a tal da lei do ex que todo mundo fala, uma coisa já... Né? Bom, enfim. Essa funciona, hein? Essa funciona. O gol do outro Luiz Henrique, né, que também jogou no Botafogo antes. E com isso o Lyon caiu para o 7º lugar, mas detalhe, já é a 7ª rodada seguida em que o Lyon não vence pelo Campeonato Francês. O Lyon que agora estreou o técnico Paulo Fonseca, aquele... Zorro. Português, o Zorro, né, de célebres passagens aí pela Roma, time pelo qual ele chegou num jogo a fazer 6 substituições, aí a Roma foi penalizada depois. No Shakhtar ele se vestia de Zorro, né? Por isso se vestia na entrevista coletiva com o chapéu e a máscara do Zorro. Ele foi muito bem no Lille. Fez um trabalho muito bom no Lille. O Lille, inclusive, está nas 8º da Champions. E no Milan, muito mal, né? Depois que ele saiu do Milan, o Milan se ajeitou com o Sérgio Conceição. Quase venceu a Inter de novo ontem, enfim. E era um técnico que estava cotado para assumir o Botafogo. Eu concordo com essa questão de, vamos priorizar aqui o que é importante no campeonato, na temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o estadual tem uma relevância menor. Só que o problema é que o Botafogo está ficando sempre no limite nesse sentido, né? Eu não acho que tenha problema em você dedicar esforços para as competições mais importantes. Mas o problema, na minha visão, é o Botafogo demorar tanto tempo para trazer um treinador sempre. O Luiz Castro estreou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Arthur Jorge estreou na 2ª rodada da Libertadores do ano passado. Então, acho que é uma demora muito grande para escolher um profissional. O Botafogo, hoje é dia 2 de fevereiro, né? 3 de fevereiro. O Botafogo está 2 meses sem treinador. Então, é muito tempo já sem um mês, sem treinador, né? O Arthur Jorge definiu sua saída no dia 2 de janeiro. Então, é muito tempo sem um técnico com a temporada em andamento. Podia ter lá um treinador trabalhando para o Campeonato Brasileiro, sem problema algum. Agora, ficar tanto tempo sem técnico e sem uma direção, já se falou do querido Vasco, Rafa Benítez, agora o Tite é a bola da vez no Botafogo, que eu acho até um nome interessante, mas não tem nada a ver com o que o Botafogo fez na temporada passada. Então, a gente elogiou muito aqui nas últimas temporadas o trabalho de scout do Botafogo, o trabalho de captação nas contratações, e de fato foi excelente. Mas para escolher um treinador nesse ano, na minha visão, está deixando a desejar. E como fez uma vez o Palmeiras, buscando Miguel Ángel Ramírez, Sampaoli, contratando Luxemburgo, está indo à feira para comprar bananas e está comprando maçã.